Olá, o Escola Viva desta semana fala sobre o sistema de avaliação dos estudantes em todos os níveis de ensino. Vamos saber o que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação apresenta sobre o assunto, como escolas públicas e privadas de Alagoas avaliam seus alunos e qual é o papel dos professores, coordenadores pedagógicos e pais nesse processo. Eu sou a Nete Carvalho e o programa desta semana já está no ar. Eu penso que a avaliação ela é um tema polêmico. O processo avaliativo, ele vai atender, de certa forma, às situações as mais diversas. Francamente, ao meu ver, a avaliação ela está regredindo. Avaliar o estudante ainda é um desafio para educadores. Nos últimos anos, os critérios de avaliação mudaram e a nota já não é mais a principal referência de aprendizado. Vamos saber agora quais são as principais novidades sobre o assunto com a professora Estela Albuquerque, doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia. Professora, obrigada por sua presença na Escola Viva desta semana. E eu gostaria de saber, para começar essa conversa, quais mudanças a gente pode destacar nesses atuais sistemas de avaliação do estudante em todos os níveis de ensino, professora? A primeira coisa que a gente teria que considerar seria justamente a nova LDB. A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, onde ela situa a avaliação do processo de aprendizagem prevalecendo os aspectos qualitativos. Que anteriormente a LDB, o que prevaleceria seria os aspectos quantitativos, desconsiderando os aspectos qualitativos da aprendizagem do aluno. E hoje eu posso dizer que o objetivo não é mais a nota, há outros objetivos, não é isso, nesse processo? Com certeza. A orientação da LDB ela diz que o processo de avaliação ele deve ser contínuo, prevalecendo sobre os aspectos quantitativos e os qualitativos. Esse processo ele precisa privilegiar o aluno no seu caminhar, no desempenho de suas atividades e do seu processo de aprendizagem, além de considerar que esse processo deve ser um processo diagnóstico, considerando as hipóteses que os alunos construíram no seu processo de aprendizagem, e os aspectos quantitativos e as notas finais, elas devem estar levando em consideração essa aprendizagem no final do processo, mas com a observação da qualidade da aprendizagem do aluno. Então, essa talvez seja a maior e a grande importância dada à avaliação nesse momento. A avaliação deixa de focar o conteúdo para focar a aprendizagem do aluno. E ao focar a aprendizagem do aluno, existe toda uma preocupação do professor em se debruçar sobre esse processo, avaliando o desempenho do aluno. Eu acho que essa é a grande mudança nesse período. Antigamente, o tradicional era só através da nota. Hoje nós temos a oportunidade de avaliar o aluno como um todo, faz parte do sistema, certo? E dessa forma a gente procura conhecer e inteirar mais com o aluno, não só na parte de conhecimento específico, mas também nas suas ações, nas suas decisões, no seu dia a dia. Analisar o aluno não só pela nota, mas talvez pelo comportamento, talvez pelo desempenho em sala de aula, na prática funciona? O aluno tem aprendido mesmo? Veja só, a questão da nota é uma questão cultural. A escola, a educação, num processo tradicional de ensino que se alongou durante muitos anos, muitas décadas, ela centrou essa preocupação no aspecto de verificação e mensuração da aprendizagem do aluno, onde a nota era o aspecto mais importante dessa aprendizagem. Então, como é uma questão cultural, é necessário que a cultura mude, a cultura escolar mude, a prática pedagógica do professor mude em função de sair do discurso de uma mudança de concepção de educação para realmente uma prática inovadora no processo de ensino-aprendizagem e no tocante à avaliação. Agora, esses sistemas têm de fato acompanhado a evolução da educação? Nos últimos anos, a educação e a discussão da avaliação, eles avançaram muito. No que diz respeito às discussões dos professores, a produção de material também, de literatura sobre esse assunto, e a prática do professor também mudou. Então, a escola tem que levar em consideração que os aspectos hoje na escola, eles têm uma nova dimensão de discussão. Passa mais pela preocupação do aluno, da preocupação do planejamento da escola, as questões de discussão da prática educativa.
o processo avaliativo, ele é pertinente a um planejamento bem feito. Então, desde pequenininha essa criança já é avaliada, né? A formalização de uma avaliação enquanto teste, né, enquanto quantitativo, ele vai aparecer mais adiante. No caso de Santa Úrsula, a partir do 2º ano do ensino fundamental 1, né, onde a avaliação propriamente dita, enquanto instrumento avaliativo, prova, ele aparece. Então, ela se configura, na verdade, né, como o elemento mais forte do processo. Uma das questões polêmicas, né, que existem hoje nesse processo de mudança da avaliação é o uso da caneta vermelha, né? Alguns especialistas dizem que a caneta vermelha, na hora da correção da prova, pode constranger o aluno. Existe hoje, professor, uma espécie de manual do que é certo, do que é errado nesse processo da avaliação? Em qualquer processo, o bom senso deve prevalecer, né? A questão da nota azul, da caneta vermelha, são parâmetros, né, que foram usados por muito tempo, onde um identifica aquilo que é de qualidade e é positivo no aluno, e a vermelha aquilo que é negativo e excludente, né? Então, o vermelho é uma exposição do aluno, talvez de um resultado que ele não queira socializar com os outros. É uma coisa particular do aluno, onde diz respeito ao seu desempenho e à sua pessoa. Então, o vermelho constrange o aluno na exposição dos seus resultados, né? Agora, diferenciar entre azul e vermelho e aquilo que deve ser conceitualmente ou realmente usado pelo professor, em toda prática, em todo processo, em toda discussão, que vale ainda é o bom senso. Agora, por falar em professor, ele ainda é, como antigamente, o principal responsável, o protagonista, digamos assim, nesse processo da avaliação do aluno? O protagonista hoje é o aluno. O professor, ele vai se cercar de todas as condições necessárias para possibilitar que o aluno tenha uma aprendizagem, vou usar um termo hoje em moda, mas uma aprendizagem sustentável, vamos assim dizer, uma aprendizagem de qualidade que possibilite que ele possa avançar, né, nos anos seguintes e na sua vida como um todo. Então, o protagonista hoje deixou de ser o professor, deixou de ser o conteúdo. O protagonista hoje é o aluno e é a aprendizagem. Então, nessa perspectiva, muda toda a discussão da escola e muda a prática educativa. Então, professor e aluno são responsáveis pelo processo ensino-aprendizagem. O aluno passa a ser corresponsável nesse processo. Daqui a pouco a gente volta falando sobre a progressão continuada, uma norma polêmica da LDB. O Escola Viva volta já já. A progressão é uma possibilidade que existe, uma alternativa de atendimento aos alunos que têm dificuldades de aprendizagem.